Oi, gente, eu sou Babi Xavier, esse é o Deja Vu Podcast. Toda semana, toda quinzena, vai toda hora lá no canal Babi Xavier dar uma conferida, porque vai ter conteúdo muito bom, conteúdo que você queria ouvir. E eu te convido a pensar junto. Esse é o mês de setembro, esse é o ano de 2025, já conversei com ela em outras ocasiões, em outros anos sobre isso, e é uma campanha que já dura 22 anos, mas nos últimos 10 anos ela tem sido cada vez mais ressaltada, e com muita razão, a campanha do Setembro Amarelo. Eu vou conversar com a doutoranda, a psicóloga Paula Lessa. Obrigada pelo seu tempo, Paula. Eu que agradeço de poder estar aqui com você, mais uma vez nessa contribuição, né, de você poder estar dando ênfase, né, a essa campanha, sempre trabalhando junto, né, produzindo para que a gente possa estar tendo um alcance maior, né, desse assunto. Sim, enfim, é um prazer. Muito valor à vida, viu, gente? Então a gente tem que falar, assim, dos momentos em que a gente perde a noção desse valor. Paula, como eu estava falando aqui para o pessoal, os déjà vus, os nossos déjà vus, que são as nossas pessoas. Aliás, vou convidar para curtir, comentar aqui no canal, compartilhar. Tenho trazido cada vez mais conteúdos que movem a galera. A galera vai dizendo, e que tal esse assunto, que tal aquele? Setembro a gente tem que falar, claro, dessa história. Mas antes da Paula começar a desenvolver isso, que ela é uma autoridade no assunto, tem falado sobre isso em muitas instituições, eu vou chamar um vídeo e eu gostaria que você soubesse dessa história com a gente. Chama o vídeo. Em 1994, Mike Aime, em sua família e vizinhança, conhecido pela personalidade caridosa e pela paixão por mecânica, havia terminado um relacionamento amoroso. A vida seguiu e Mike restaurou sozinho um Mustang 68. Pintando o carro todo de amarelo. Mike era descrito por seus pais, Dale e Darlene, como um jovem de bom coração, generoso e bem-humorado. No entanto, às 23 horas e 52 minutos do dia 8 de setembro de 1994, o casal chegou em casa e se deparou com uma cena terrível. O Mustang estava lá, como de costume, na porta de casa. E Mike estava dentro dele, sem vida. No bilhete perto do corpo dizia: "Mãe, pai, não se culpem. Eu amo vocês. Com amor, Mike." Ele havia cometido suicídio 7 minutos antes de seus pais retornarem para casa. Provavelmente Mike sofrera silenciosamente de depressão por todo esse tempo. Em seu funeral havia uma caixa com cartões e fitas amarelas com uma mensagem: "Se precisar, peça ajuda." Os cartões e as fitas rapidamente se espalharam pelos Estados Unidos. Em 2003, o Brasil começou a sua campanha de conscientização à prevenção ao suicídio. E a logomarca da campanha do mês de setembro, a fita amarela, sim, que lembra o Mustang 68 de Mike, nos adverte de uma coisa: se precisar, peça ajuda. Esse vídeo a gente gravou tem alguns anos, né? Alguns poucos anos, acho que uns 2, 3 anos. Eu ainda estava na faculdade. E foi para um evento, né, de prevenção. Exatamente. A gente fazia sempre, né, um evento anualmente, né, para Setembro Amarelo, por conta de uma pesquisa, né, em PIBIC que a gente tinha sobre o assunto. E aí você participou com a gente, não só desse trabalho, mas também participou na produção, né, de um documentário. Né? Você fez uma vazio. Isso, você fez uma locução do Camus, né, para poder falar nesse documentário da Andréa de Souza, maravilhoso. Enfim, que tá no YouTube, né? Quem quiser Isso, conhecer. Gente, procurem o documentário Copo Vazio, da Andréa Santos. Andréa Santos, um beijo. Andréa Santos. Pelo seu documentário, e vai ter, eu tô ajudando lá também pra gente falar sobre esse assunto. Eu gostaria de apresentar melhor a Paula aqui, mais da Paula, que é doutoranda do PGC-TIN, que é
o programa de pós-graduação em Ciências, Tecnologias e Inclusão na Universidade Federal Fluminense, na UF, mestre em Saúde Coletiva, afilhada de casamento e Best Friend Forever, BFF, da infância até a atualidade. Muito tempo, muito exatamente tempo, né? Isso, né? Ela é minha afilhada de casamento. Eu fui madrinha, acho que foi o único casamento que eu fui madrinha. Não, eu tive 2 casamentos só que eu fui madrinha, o outro do meu irmão. E muita alegria de ter sido sua madrinha de casamento. Casamento lindo, seu do Carlos. E realmente, gente, a minha BFF de infância, a gente se conhece desde 10 anos de idade. Eu tenho muito respeito pelo caminho que Paula Lessa tem feito, né? Porque o caminho continua. E, Paula, às vezes eu vou te chamar de Paulinha, porque gente. Vamos falar dessa campanha, então. Fala da parte histórica dessa campanha e da necessidade da gente falar sobre isso a despeito de alguns que eu não consigo compreender, de uns e outros perfis em umas e outras redes sociais dizendo que não fala sobre isso não, porque isso sugestiona e aumenta o número de tentativas. Isso é uma falácia, gente. Porque ao mesmo tempo sabemos que tem lugares horrorosos que ensinam como fazer esse ato que é muito grave, né, contra a vida. Então, me fala da parte histórica, conta pra gente dessa campanha, como é que tem sido, né, e quanto ela é importante, que ela tem que acontecer sim. Então, né, primeiro assim, ver essa narrativa, né, esse vídeo que você gravou pra gente na época do evento da FAMAT, como é viva, né, essa narrativa, como você trouxe ali a emoção, né, a importância, né, de tudo aquilo que tinha acontecido. E de fato esse vídeo, ele é o começo de tudo, né, ele é o começo, essa história, né, ela vai justamente engatilhar todo esse processo, esse movimento, porque até aquele instante, né, até aquele momento em 1994, o que se discutia ou que não se discutia acerca do suicídio era que você não podia falar sobre isso. Você não deveria falar sobre isso. Havia um estigma, havia um tabu. Se você falar, você vai aumentar, né, o número de suicídios. Gente, mas aí tem que falar até para ver por que aumentaria, porque isso é uma questão. Tem uma coisa latente, então vamos tratar, né? Tinha-se na época uma compreensão de 1774, lá na época do romantismo, por conta de um romance escrito pelo Goethe. O sofrimento do jovem Werther, tá? Se eu não me engano, é exatamente isso. E nesse romance, ele justamente vai falar de um amor impossível, enfim, o Werther se apaixona pela Charlotte, esse amor é impossível porque ela é noiva de outro rapaz, e aí ele acaba tirando a própria vida por conta disso. Nessa época, é o que eu estava justamente falando hoje o dia inteiro sobre isso. Eu falei assim, não se tinha Instagram para saber as notícias, né? Então, o livro era o Instagram, em 1774. Então, essas pessoas jovens, né, que leram esse romance, acabaram, quem estava vivendo ali uma situação mais difícil, uma situação mais complicada, ou mesmo de relacionamento, tomou essa atitude e muitos foram encontrados com esse livro na mão. Então, a partir daí... idealizaram a atitude do romantizaram, romantizaram, poxa, que pena. Romantizaram o comportamento. E aí, a partir de então, criou-se o estigma e o tabu. Não podemos falar sobre suicídio porque isso emula, né? Jovens vão estar emulando, né, esse comportamento, vão estar replicando esse comportamento. E isso durou até 1994, que se não fosse o Dale e a Darlene, os pais de Mike, isso não teria talvez mudado ainda, né? Ou teria mudado um tempo depois. Porque eles resolveram transformar todo esse luto, essa dor, em alguma coisa que esclarecesse e levasse informação. Vamos botar embaixo do tapete isso que aconteceu. Até porque à luz da saúde mental tem que se falar disso. Pois é. Não, muito me espanta, assim, me causa assombro, né? Não falar disso ou de qualquer problema na psicologia, por exemplo. A gente tem que falar. Tem que falar de tudo, gente. Tem que falar dos problemas, né? Com muita responsabilidade, com muito arcabouço teórico, com muita empatia, com muito acolhimento, muita preocupação, claro.
Imagina, gente, é claro que a gente tem que falar. Até porque tem gente com tempo, como eu falei, tem gente com tempo para falar. Não, então você tá infeliz? Claro, esse mundo não é para você. Não, então, ó, você pode ir assim, você pode ir assado, você pode... Tem coisas em, não vou dizer dark web, deep web, não sei acessar isso, mas tem, gente, que achar, acha. E infelizmente, então por isso também a gente vai falar de métodos, coisas que as pessoas podem perceber, as pessoas que não trabalham, né, na área da saúde, que não têm essa formação, para poder prevenir, se precaver, impedir determinados avanços. Isso é muito sério, Paula, muito sério. A gente, é isso, né? Por que não falar do suicídio? Não tem como, tem que falar do suicídio, né? Tem que falar das tentativas, do que leva, né? Porque tem uma coisa que a gente pode, né, dentro dessa forma que a pessoa leiga, né, que não é da saúde, pode lidar com isso, pode identificar, pode ajudar, né? Pode pedir ajuda. Quando eu estava estudando na faculdade, você falou sobre isso em aulas, em seminários e tudo. Assim, existem condutas da pessoa que está pensando em terminação que a gente pode perceber. Que se a gente não for educada para perceber, a gente vai deixar passar, não é? Que tipos de coisas a gente pode, no básico do básico, para quem nunca ouviu, que tipos de coisas a gente pode perceber no nosso comportamento também, claro, mas no comportamento de uma pessoa próxima, do trabalho, da escola, da faculdade, da vizinhança, da família, né, dos amigos, e que a gente vai ter que ficar de olho ali. Como é que começa... Normalmente, o que a psicologia percebe, né? Então, eu acho que isso serve não só para a psicologia, mas serve para todo mundo, né? Até porque a gente vive um momento, hoje em dia, em relação à própria juventude, que é a faixa etária mais fragilizada a esse tipo de situação, um momento muito diferente do que foi a nossa juventude, né? A nossa juventude se comunicava mais, né? A gente se buscava mais, a gente tinha esse encontro de estar mais próximos, né? Um do outro. E hoje há um movimento contrário a isso, um movimento de um isolamento, um movimento de achar que isso aqui é proximidade, quando na verdade se eu tô aqui, eu tô próximo. Isso é diferente de você estar próximo assim. Então ficou até difícil para os pais e para as pessoas mais próximas entenderem isso é isolamento ou isso é ser jovem, né? Então esse é um primeiro fator de risco, é o isolamento, né? Então, assim, como é que eu posso dizer que aquele isolamento é um isolamento fora do normal, né? Um isolamento que está indo além do que deveria ser, né? Ou não? Né? Então isso vai depender muito daquela família que se comunica, né? Que senta na mesa para fazer uma refeição, que bate papo, que conversa, porque aí você vai entender, você vai conseguir perceber se tem alguma coisa de diferente. Isso que o Dale e a Darlene fizeram em 1994, que eles resolveram assim, vamos fazer dessa mazela, né? Vamos fazer da situação difícil informação para outros pais, até hoje não é tão simples assim. Por quê? Porque tem pais que não conversam com os filhos, que não dão abertura para ouvir esses problemas, né? Isso é uma coisa que você ouve muito na clínica, né? Mas como eu vou conversar sobre isso? Como eu vou falar sobre namoro, sobre sexo, sobre drogas? Como eu vou falar sobre isso com o meu filho, né? E se você não fala, a internet fala por você. Exato. E aí o mundo vai criar. E aí não faça isso. A gente, isso não combina com criamos nossos filhos para o mundo. Tá, mas nós criamos. Não é o mundo que cria os nossos filhos. Não é. Realmente, isso é muito grave. Pois é, e de uma certa forma, isso acabou virando... A tecnologia virou uma certa babá, né? Uma certa babá, né? Da criação dos nossos filhos, eu vejo né? Direto. E aí eles vão buscar essas informações, né? E aí se fecha muito o diálogo. Então, assim, se você tem como fator de risco o isolamento, como é que você vai perceber, né? Que um filho, que um parente, uma pessoa próxima, ela está isolada, se o comportamento natural dela já é o isolamento? Então, isso já traz aí um certo complicador para que você possa observar, porque isso é um fator de risco muito importante, o isolamento. Porque assim, antes, numa juventude anterior a tecnologias que trazem tudo, globalizou e deu acesso a tudo, né? Você tem uma conta de e-mail, você tem um celular, você tem todas as plataformas que você quiser, e um cartão de crédito, então, você tem tudo.
né? Mas antes, se eu, adolescente, em 1988, com, sei lá, 14 anos, ficasse no meu quarto, eu estava ouvindo uma música, eu estava, sei lá, vendo uma televisão, né, que era uma coisa que todo mundo podia ter acesso, né, que eram poucos canais também, então a gente tinha mais acesso ao que estava sendo colocado. Tinha críticas, claro, ao que passava na televisão. Esse filme é para a sessão da tarde, esse filme não é muito violento, tinha tudo isso, claro, já tinha. A gente já falava. Mas não tinha ninguém falando na minha cabeça. Não tinha vozes na minha cabeça, com todo respeito a quem tem esse problema, né, esse transtorno, esse diagnóstico, mas não tinha vozes na minha cabeça de gente com tempo de gravar vídeo para falar o que bem quiser, dando tom de verdade, para me fazer companhia. Né? Então a minha cabeça não era acelerada dessa forma. E eu não tinha sugestões, eu tinha meus próprios pensamentos. Então era hora da música, era hora de eu escrever uma poesia, era hora de falar, eu queria ligar para minha amiga, era hora de montar, de estudar, né? Claro. Vamos traduzir aquela música do momento, vamos né? Traduzir, vamos aprender para poder cantar com a turma. Né? Então, e pensar sobre ela, né? E os livros. Então, e quando chegava, né, um amigo, uma amiga para jogar cartas, para fazer coisas que todo mundo realmente estava olhando para todo mundo e todo mundo participando ao mesmo tempo. Então é muito diferente esse isolamento do ai, mãe, cheguei do colégio, quero ficar um pouco lá no meu quarto, pensando no que aconteceu de manhã. Tudo bem, porque não tinha ninguém para me dizer, e se você não sei o quê? Você não pode, bababá, mas você deve. Agora tem. E são pessoas que não têm a menor ideia da história da adolescente. Aliás, eu estou aqui com a minha filha no estúdio para dar um conselho ou outro que realmente sirva para ela, principalmente fora do meu olhar. Porque se eu tô na sala, no meu quarto, na cozinha ou fora trabalhando, né? E ela tá no quarto dela, chegou da escola, ela já tem autonomia para fazer isso, né? Chegar na escola, já fazer as coisas dela. E eu não quero que outra pessoa crie a minha filha, dê ideias para minha filha sem eu estar entendendo quem é, o que é. E eu tenho direito disso. Eu acho que todo pai e mãe tem que tomar posse disso. Ou não sejam pais e mães nessa época, se não se sentirem preparados. Com todo respeito, eu peço para pensarem sobre isso. Até porque tem como evitar, né? Só métodos anticoncepcionais para isso. Então, para os fortes hoje, porque essa juventude a gente não conhece. O jeito de ser adolescente e jovem, né, jovem adulto, né? A gente não conhece, porque tem a intervenção de uma globalização sem controle. Então, o que é bom na outra cultura, então vou fazer aqui também. Pode não dar certo. A gente tem que debater. Só que debater com cada um nos seus dispositivos vai rolar. Então, isolamento, mais ou menos, né, Paula? Porque o isolamento, como é que eu faço assim, por exemplo? Aí veja se você faz assim em casa. Se eu estou em casa, eu de tantos em tantos minutos eu falo, filha, você está acessando o quê? Está muito quieta. E ela fala. E de vez em quando eu não só pergunto, eu vou lá. Porta aberta, galera. Porta aberta. Ah, mas o meu é menino, gosta de se masturbar. Menina também, porque todo mundo que temos corpos, mas tem momentos para isso. Que aí é uma portinha fechada, um banheirinho, tá, um outro rolê. Então vamos falar aqui real, família, né? Ou tutores, vamos falar real, né? Então não me venha, né, com essa. Então assim, pode estar ouvindo uma música, tá vendo que às vezes, né, vai no quarto, tá ouvindo uma música, tá ouvindo. Às vezes tá com o fone vendo vídeos terríveis, nada a ver, que não ensinam nada e são de serviço. Então, não vamos confundir. A nossa galera, a gente falava, os pais falavam, deixa dar privacidade. Dá privacidade para ela. Hoje não tem como, infelizmente, explique isso para os seus sobrinhos, para os seus filhos, amiguinhos. Não tem como dar privacidade, né, Paulo? Porque se você dá privacidade, você está dando distância da sua filha, do seu filho, mas o cara, o youtuber, o cara que está lá, o influencer, o que se diz, né? Às vezes nem se faz mas enfim, é só uma pessoa super mal intencionada. Não está dando privacidade, porque tem gente que tem acesso, as plataformas têm acesso ao que seu filho está acessando, né? Os hackers têm acesso ao que seu filho está acessando. A gente não tem privacidade mais hoje. Hoje é o mundo Big Brother, né?
Não, com todo respeito ao Big Brother, enfim, mas é porque Big Brother é controlado. E quanto em relação à privacidade, eu acho que alguns acordos podem ser feitos, né? Tipo? Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 22 anos, né? Então, assim, nós temos alguns acordos sobre o que eu acho que é um conteúdo interessante, o que ela acha também, a gente discute sobre isso. Eu tenho total liberdade para entrar no quarto. Eu sempre bato por uma questão respeitosa mesmo, né? Eu bato para avisar. E aí é um costume nosso, isso já é todo dia. Eu entro e deito na cama dela. Mãe, o que você quer? Eu quero saber como foi seu dia. Né? E quando eu não faço isso, ela também vem, mãe, você pode falar comigo? Né? E hoje, um pouco antes de vir para cá, né? Eu estava num dia muito corrido, porque eu estive falando sobre esse assunto hoje 2 vezes, falei de manhã, falei à tarde e agora estou falando aqui com você. Então ela sabia que era um dia muito importante e aí ela manda uma mensagem para mim esse final do almoço: mãe, por favor, quando você tiver um tempo, você liga para mim que eu quero falar com você, né? E aí, quando foi meu horário de almoço, eu dei uma ligada para ela e falei assim: oi filha, e aí, o que aconteceu? Ela: é porque aconteceu uma coisa que eu só podia dividir com você. Maravilhoso isso. Então, mas isso para acontecer aos 22 anos, gente, tem uma preparação, tentativas, porque a gente toma a mão nos peitos, assim, na adolescência, né? Adolescência de escola. Você não sabe, não é com você. Eu já te falei isso, né? Que um dia seu filho é abduzido, levam ele para outro planeta, botam ali um replicante, e um dia, com 20 anos, bate na porta: mãe, eu voltei. Então, aí minha filha voltou. Viu, galera? Volta pra você, exatamente, já falei isso. Já falou isso. Pra você. Mas sempre deixar a porta do diálogo aberta. Então, assim, ainda que ela não quisesse conversar, ou mesmo em algum momento que ela tenha gerado esse afastamento, eu sempre me coloquei disponível para conversar. E o jovem cria 1000 fantasias, né? De que pai, mãe, a gente vai proibir, não vai deixar, vai isso, vai aquilo. Não é sobre isso. Né? Não é por aí, né? Não é por aí. Então, assim, conversar, ter um relacionamento próximo, isso faz muita diferença. Ter um tempo. E assim, ser pai e ser mãe, dá Liga trabalho. Do trabalho. Liga do trabalho, gente. Sério. Mas dá trabalho, não é uma coisa que é tranquilo. Você precisa chegar, você vai se preocupar a vida toda, sabe? Não é uma coisa que... Até hoje eu vou me preocupar. Com 22 anos eu me preocupo com as coisas, com ela saindo, onde ela tá, com quem ela foi, com quem ela volta, tá lá rastreada, pra eu saber onde tá. Pelo menos se acontecer alguma coisa, a gente poder saber. Localização tem que ter. Agora, essa conversa, né, sobre as coisas difíceis na vida sempre foi posta muito clara, pelo menos na minha casa, né? E isso já vem desde a criação. A minha mãe também era uma pessoa de trazer muito essa questão da conversa. E quando a pessoa não tem, como é que ela pode propor em casa? A mãe, o pai, a própria filha, o próprio filho, né? Tem que tentar, né? Às vezes eu tenho que fazer esse meio de campo, né? Com a família, né? Trazer a família pro consultório, pra clínica, para poder ajudar nessa conversa com o adolescente, ou com o jovem, quando tem algum assunto dessa natureza. Mas eu percebo, assim, uma certa dificuldade realmente dos pais nesse acesso. É como se a geração da sua mãe e da minha mãe, por exemplo, que foram contemporâneas, né? Elas tivessem mais facilidade e elas tinham mais avidez de conversar com a gente. Elas queriam falar sobre esses assuntos. Talvez porque elas fossem tão proibidas dentro da época dela, foram tão assim tolhidas, que uma vez... 40. Isso, uma vez tendo filhas, meninas, elas queriam falar, porque nossas mães, elas conversaram, né? Muito com a gente. Então, assim, tinha esse diferencial. Eu vejo hoje, assim, não tô querendo dizer que isso é um senso comum entre todas as mães de jovens, tá? Mas eu vejo uma dificuldade maior em conversar com os filhos. E aí você cria um facilitador para que um influencer fale alguma coisa, para que alguém vire e faça, vamos fazer como é que era o nome daquilo? O desafio de não sei o quê, desafio da baleia, sei lá. Azul. Vamos fazer um desafio disso, e aí de repente tá todo mundo se automutilando, se autoflagelando, porque é moda fazer isso, né? Porque se você tem uma dor, você esquece outra dor. Né? E isso é um fato, né? Pois mas se você... Não, mas é diferente. Se você tem uma topada, aí você se dá um beliscão, beleza, você tá ainda no mesmo padrão agora. Você tem uma dor psíquica, emocional, e você achar que a dor física que vai... Isso é uma construção, porque não são iguais as dores. A dor física é uma, a dor emocional é outra coisa, outra profundidade, tem que ser tratada de outra forma, porque a dor física você vai ao hospital, vai na farmácia,
né? Pede ajuda nesse sentido e tal, tapa lá, bota astringente, bota tantos dias tratando. A dor emocional, além dela não aparecer direto, né? Ela não parece tão rápido, a forma de abordar, você tem que ser treinada para isso, né? Forte, lógico, a família pode dar um acolhimento, mas levar para cuidar, né? No sistema de saúde, com certeza. Uhum. A Associação Brasileira de Medicina de Emergência, gente, a Abramed, divulgou que o Brasil tem... Isso foi em 2024, tá? Eu tô pegando aqui dados aqui não tão recentes. Até porque talvez não tenha sido feito um novo estudo até agora, não sei. Não, os dados demoram realmente a chegar e são subestimados, tá? Porque nem todo mundo notifica. Tá? Exatamente. Nem todo mundo notifica. Dos notificados, gente, para vocês terem uma ideia, né? O Brasil tem cerca de 30, a Abramed divulgou que o Brasil tem cerca de 30 internações ao dia por tentativa de suicídio. Em 2023, o SUS registrou 11.502 internações. Então, mais ou menos 31 casos por dia, o que é um aumento de mais de 25% sobre o ano de 2014. Então, que foram 9.173. Gente, 9.000 pessoas, 173, se internando por tentativa de suicídio. Se tivesse conseguido, seriam 9.173 pessoas mortas. É muito grave, né? E, inclusive, também há internações por tentativas, claro, de suicídio e autolesões, que é um meio de caminho aí, né? Que você está falando aí, que é uma moda, né? No sentido ruim, né? Do modismo, do esquema de manada, né? Do comportamento de manada. Então é assim que faz para aplainar uma dor? Então eu vou fazer assim, né? O que não vai funcionar. Primeiro que não funciona mesmo. E segundo que não vai funcionar para todo mundo, ainda que alguém ache que funcionou para si. Não funciona. Os números, então, podem ser maiores, como você falou, porque tem as subnotificações, os registros inconsistentes, né? Enfim, isso aqui eu peguei, gente, na Folha de São Paulo, que eu assino, tá? Então, Folha, obrigada a vocês. E também tem limitações no acesso ao atendimento à população em diversas regiões do Brasil, né, com relação a esse assunto ainda, né, acredito que tenha. Não, principalmente na população rural, né, sim. Enfim, pessoas que não têm acesso aos serviços de saúde e também o próprio preconceito em falar sobre isso, né? Então, assim, muitas vezes a família não fala, não leva para um atendimento, tenta resolver isso em casa, então isso não é noticiado como deveria, é notificado como deveria, a gente não consegue ter uma estimativa real disso, mas que houve um aumento, né, dessas tentativas, em especial aqui no Brasil, houve, né? E eu acredito que isso tenha muita relação com essa questão da própria internet, desse mundo mais imagético que a gente vive, de ficar... Você que gosta muito da modernidade líquida de Bauman, né? Sim. Desse mundo das impermanências, das anomias, as coisas não têm nome, ninguém combina nada, tudo pode ser qualquer coisa. Tudo muito fluido, né? E assim, uma hora você tá na crista da onda, daqui a pouco você não tá. Não se sente na crista da onda. E o tempo todo as mídias vendendo uma imagem de que todo mundo tá bem. Todo mundo tá bem. Todo mundo tem uma vida maravilhosa. E aí você todo mundo vive comercial de margarina. Exato. Né? E você sente que não é isso, acha que é só com você. Por um frame, por um segundo você acha que é só com você. Você sabe que é muito comum adolescentes, jovens, né, que atentam, né, contra a própria vida, eles falarem assim, eu postei uma foto e ela não teve tantas curtidas. E aí a pessoa, aquilo ali é como se ela se sentisse cancelada, por exemplo. Oxe. Você vê, né? Mas isso, assim, não é minimizar... Não, mas você vê como isso é grave. Mas para você ver como isso coisa. É importante para o jovem, né? Essa visibilidade, como é que isso convoca, né? Porque a gente tende a ter uma opinião, a julgar, né? Quando uma pessoa diz ou fala que ela quer morrer, né? Por trás de um eu quero morrer, né? De uma fala dessa, tem um pedido de ajuda. Porque significa que alguma coisa está tão difícil que eu quero fazer parar. E fazer você parar... Você quer fazer morrer uma situação, um sentimento. Você quer fazer parar. Então, há uma ambivalência nesse discurso que muitas vezes não é capturada. E aí as pessoas levam para um lado do senso comum. É para chamar atenção. É frescura, é fraco. É frescura, é falta de um... Isso é vergonhoso para a família. É falta de um tanque de roupa suja para lavar, né? Você ouve, é falta de Deus. Aí você vai ouvir várias opiniões sobre isso que estancam
a conversa, né? Não abrem, né, o discurso para a gente poder trabalhar. E você sabe que teve um estudo que identificou alterações no cérebro e no sangue das pessoas que cometeram o suicídio. Ou seja, né, Deus o guarde, né, um filho comete suicídio, você vai lá e fala, faz um exame nele, vê se estava um exame toxicológico, um exame, o que houve, né? Que a gente não estava esperando, ninguém estava, não deu, né? Às vezes não dá, né? Para perceber. Você sabe que e a vitamina... há alterações no cérebro. A vitamina D, né? Ela é responsável pelo humor, né? Também, né? E aí, quando a gente sai e toma sol, luz do dia, né? Coisa que o jovem não faz muito. Mas a gente dá uma caminhada à luz do dia, a gente ajuda na produção de vitamina D, que é um antidepressivo natural, que vai justamente melhorar o seu humor. E aí, muitas vezes, na adolescência e juventude, a gente se dorme até tarde, não faz tantas atividades ao ar livre, não sai. Então, tem uma relação com isso também. Porque, assim, é possível você tratar de uma situação de depressão que levaria a uma ideação suicida? E começando com esses cuidados. Exatamente. Porque não tem remédio ainda, não tem medicação ainda. Não tem nada disso. Então, por exemplo, se você tem aí um estímulo, né, à juventude, para que ela volte a se encontrar mais, volte a fazer as atividades ao ar livre, boa alimentação, atividade física, diálogo aberto, né, em casa e nos lugares para conversar, e talvez aí sim um psicólogo para acompanhar, porque assim, eu sou favorável de que todo mundo deveria fazer acompanhamento, é uma crença minha, entendeu? Eu acho que é muito pertinente, porque se todo mundo merece poder fazer exercícios físicos, porque o corpo atrofia, ele trava, né? Ele fica entrevado, né? Todo mundo também merece poder trabalhar a mente. Você não tem que trabalhar o corpo? Pois é, então. Tem que trabalhar a mente. Exatamente. Vai trabalhar como? Eu sempre falei isso, acho que a gente já conversou sobre isso em outros momentos, né? A gente cuida de vários aspectos da nossa vida e muitas vezes deixa de cuidar da própria cabeça, né? E também deixa de cuidar dos aspectos físicos quando a gente não tem atitudes preventivas, né? Eu não faço um check-up uma vez ao ano, eu não vou ao dentista de 6 em 6 meses e nem tampouco vou procurar um psicólogo se eu não tenho um problema. Então, assim, talvez... O conflito tem sempre, gente. Tá na vida é problema, né? Tá na vida, é pra guerrear, porque a vida a gente não vê a passeio. Isso é uma falácia, isso é uma bobagem. Há uma tendência das pessoas acharem que elas só vão procurar um determinado tipo de profissional se tem ali dor de barriga, se eu tô precisando. Quando, na verdade, você pode antever algumas situações, porque a vida, ela vai te colocar desafios que você não controla. Você não tá livre de ser assaltado, você não tá livre de perder uma pessoa querida, você não tá livre de ter um problema no emprego, de brigar com o melhor amigo, não tá livre disso, entendeu? E olha, o número de autolesões de mulheres aumentou. E aí... que é a vulnerabilidade em adolescentes, em jovens adultos. Adolescentes, eles mediram ali 15 a 19 anos e adultos de 20 a 29 anos. Aumenta em mulheres por causa da pressão. Eu tenho falado isso no Déjà Vu. Pressão contra as mulheres. Tem que render em tudo, tem que ser bela, tem que ser do lar, tem que ser... Não pode ser livre, não pode nada. Começou com a histeria lá atrás, que Freud foi o único que deu ouvidos a isso, que deu atenção a isso. E as mulheres estão se lesionando mais. Isso é muito grave, né? E agora, esses dias que se passaram, foi um negócio que foi um boom. A escrita da jornalista ganhadora do Pulitzer de 2017, a Laura Riley, acho que é Riley, a filha dela de 29 anos se matou. E ela escreveu sobre isso e a filha dela estava se cuidando com a psicóloga e tal, mas não falava com a psicóloga de suas ideações, a gente chama, né, de ideações suicidas, vontade aí de começar a pensar como terminar a própria vida, mas pro ChatGPT, né, ela falava. Pro Harry, ela deixou o nome lá do ChatGPT, que é uma inteligência artificial dentre várias aí oferecidas hoje. Ela falava com o Harry. Para ele, essa máquina, né, atribuída ao nome masculino, ela falava, eu tenho começado a sentir, eu acho que eu quero, não sei, eu já estou pensando em me matar, blá, blá. E ele foi ali contemplando, tal, mas não é um ser humano para perceber, muito menos para avisar a família
porque uma máquina que está aprendendo ainda não vai fazer isso. E que nem aprenda, porque quem tem que fazer isso é o ser humano, né, gente? Vamos lá. E aí a mãe dela, a jornalista, está processando o ChatGPT. Isso está dando uma reviravolta, né? Isso foi assunto lá na faculdade já? Já, a gente já tá falando, já tem comentado, né, inclusive sobre isso, porque assim, qual o limite, né, da IA? Né? Inclusive a IA anda invadindo, né, esse espaço da psicologia. Então, assim, a gente tem que entender que a ferramenta em si, ela não é boa nem é ruim. O problema é a mão que instrumenta essa ferramenta, né? Sim. E a IA, ela também tem uma característica no algoritmo dela muito interessante. Ela foi feita para te agradar. Ah, é bajuladora. Né? Então, assim, dependendo do que você vai perguntar, então eu vou dar um exemplo da situação dessa entrevista que você falou. Tá aqui, eu tô aqui com a entrevista na mão aqui. Em que, em algum momento, a filha, né, dessa... A Sophie. A Sophie, ela vira e fala pro Harry, assim, eu tô sofrendo muito, mas eu não quero falar isso pros meus pais, porque eles vão sofrer também, né? Então não fala. Então e aí não fala. E aí não fala. Então, aliás, assim, muitos adolescentes passam por problemas fora de casa, ou até dentro de casa, porque tem outras pessoas, às vezes, dentro de casa, e não contam porque não querem ser mais um problema. Se considerar, né, mais um problema para pai e mãe resolver. E não tem, porque são prioridade, né? Filho da gente é prioridade. Agora, isso não é culpa do Harry, né, da própria inteligência artificial. É porque, assim, a gente não tem que usar desse recurso, que parece até um recurso meio econômico, né? Eu estou fazendo uma análise, uma psicoterapia, mas ao mesmo tempo eu não estou investindo nisso, né? Porque tem um investimento que não é só um investimento financeiro, mas é um investimento de tempo, um investimento de engajamento, né? Eu estou ali para ouvir da IA o que eu quero ouvir. Né? E aí ela vai ficar repetindo isso. Então, e essa situação que houve aí dessa jornalista, que ela inclusive está processando, né, a IA. Porque percebe-se que pode ter, a IA, ela, enfim, é uma máquina, uma coisa, né, construída. Deveria ter, por exemplo, a pessoa começa a falar desse tipo de assunto, a IA deveria dizer assim, olha, procure um profissional, eu não posso ajudar. E para. Mas parece que agora eles deram uma mexida no algoritmo, justamente por conta dessa situação. Algumas IAs já estão colocando ali o número do CVV, estão dando um bloqueio nisso. Só que tem pessoas... Babi, a coisa é tão séria que tem pessoas que aprendem a fazer prompts para poder debelar a IA. Porque eu quero que a IA me fale, por exemplo, qual é o método mais letal para isso? Esse ou esse? Aí ela vai responder. Você entende? Então, assim, a pessoa ela quer debelar isso, né? E aí ela acaba usando a tecnologia para a intenção que ela tem. Mas isso tem que ser um limite, porque se está falando de uma coisa letal, busque instituição especializada. Não fala o que é mais letal. Não fala nada sobre isso. Não aborda esse tipo de coisa, porque pode ser uma pessoa de 12 anos que está, né, no dispositivo. Mas a IA, ela vai se alimentando da informação que ela recebe. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa ali do ensino médio que está conversando com a IA, ela vai estar reunindo informações ali no algoritmo do que aquela pessoa tem de experiência de vida. Então ela não vai extrair uma experiência diferenciada, porque a construção desse papo, ele é feito ali dentro daquele espaço. Tanto é que é possível você conversar com as suas próprias ideias, né? Inclusive com a IA. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas aí para conversar só com as próprias ideias, você tem que ter o transtorno de personalidade narcisista. Isso aí não tá, isso aí tá em dia, não tô não. Só a pessoa com transtorno de personalidade narcisista que fica só dentro da própria cabeça a maior parte do tempo. Realmente não, gente. Mas se você conhecer alguém assim, por favor, peça ajuda, porque essa pessoa não vai pedir. Essa não vai pedir, não. Também teve um caso nos Estados Unidos de um menino de 16 anos. Acho que eu até mandei para você, Paula. Também, que é a mesma coisa. Imagina, 16 anos, estava conversando com IA. E aí IA começou a dizer, realmente, esse mundo não é para você. O mundo aqui não está preparado para você. Ou seja, a IA está tentando agradar, né? Só que a IA está dando uma informação. Porque o que acontece? Quando você precisa ter um manejo de uma crise suicida, né? Sendo você uma pessoa leiga que vai tentar ajudar, e sendo você um profissional,
isso não dá para fazer no achismo. Você vai precisar dar um contorno. Então, se alguém vira e fala isso para você e você percebe que essa pessoa realmente tem intenção de fazer, você vai ficar com ela. E isso aí não tem como fazer. Né? Então você vai precisar ficar com essa pessoa, encaminhar ela e junto, ter uma empatia real, uma presença real, né? E isso aí, nesse ponto é onde a IA para. Porque ela não consegue te ligar no dia seguinte para perguntar, e aí, e nem te abraçar e nem te impedir de pular de uma janela. Exatamente. Então, assim, tem um limite para isso. Então, dentro de uma situação dessa mais grave, de risco, né, de suicídio, você vai precisar ter um contorno que é um contorno muito real, que é aqui do mundo real. Né, que é um contorno, às vezes, até físico, né? Sim. Para que você evite que isso aconteça. E aí é onde você tem as limitações da inteligência artificial. Quais são as chances de uma pessoa que teve a primeira tentativa de terminação da própria vida, quais são as chances dela voltar a fazer? Todas. Isso não é uma... O fato de você ter tentado uma vez não quer dizer que você não tentaria novamente. Isso aí não é uma... Já foi um tabu, inclusive, isso, né? De achar que quem tentou uma vez e não conseguiu não vai mais fazer. Não, isso não é uma... Tanto pode ter, como pode não ter, vai depender de como a pessoa vai ressignificar aquela tentativa. Então, por exemplo, nós trabalhamos juntas, você colaborou lá junto com um documentário da Andréa Santos, maravilhoso, O Copo Vazio, em que várias pessoas ressignificaram a questão da tentativa de suicídio com a arte. Né? Então, a partir do momento que essas pessoas deram esse sentido de arte na vida delas e ressignificaram essa dor na expressão artística, não houve mais. Porque houve cura desse sentimento que... Eu acho que passa um fog, né? Porque a pessoa não consegue ver tudo que está em jogo. Quando tem quando é acometido, quando muda a química cerebral, quando muda o sangue, acho que chega num momento que se ninguém conseguir intervir, eu, a própria pessoa, não conseguir, é como se fosse uma venda. Você não vê mais horizonte. É como se tem ela e tem o embaço, sabe? Aí você não consegue ver assim, cara, mas minha vida, minha natureza, minha espiritualidade, minha sexualidade, sabe? Tudo isso precisa de mim, né? Para existir. E isso é dádiva. Deixa eu ter o meu tempo aqui. Eu tenho que deixar ter o meu tempo aqui. O que tem que terminar é esse sentimento, é a convivência com aquela pessoa que está me fazendo mal, é esse trabalho que está me fazendo morrer por dentro, que às vezes é um trabalho que... mas não tem outro? Tem, gente. Porque esse está matando. Então o trabalho não vai acabar, você que vai acabar. Então assim, a gente precisa entender isso. Lógico que, você está falando do alto de um privilégio. Não, estou falando de uma psicoeducação, que não tem que deixar chegar nisso, né? Em momento algum. O que são verdades e o que são mitos acerca desse assunto? Então, em termos de verdades, né? Você pode prevenir, você consegue prevenir quando você consegue observar os sinais. Então é preventivo. Então isso já cai por terra o mito de que não é possível prevenir. Que a pessoa que quer fazer, ela vai fazer. Não necessariamente. Então você pode prevenir quando você consegue ter esse olhar, essa observação, esse cuidado. E aí tudo isso parte de uma mudança, de uma lógica relacional, social, que está em voga hoje em dia, que é esse distanciamento, né, entre as pessoas. Então a gente tem que mudar isso, né? A gente tem que trazer as pessoas para mais perto. A gente é ser gregário, né? E perguntar também se tá tudo bem e tal. Não sei, eu quero morrer. A gente tem que dar um jeito de saber, mas você já pensou como você quer morrer? Porque às vezes a pessoa já pensou em tudo, já pensou em todos os passos. Essa aí tá mais na frente, aí para Deus viguagem. Eu acho interessante isso. Eu estava hoje também comentando sobre isso, que é muito comum o adolescente, né? E quem de nós aqui já não pensou em algum momento em sumir, que a vida tá insuportável, a gente pensa, eu quero morrer. Né? A gente pensa nisso, né? Mas o que impede a gente de fazer? Impede o sentido que a gente dá para a vida. Eu tenho pensado bastante e tenho estudado algumas coisas relacionadas ao sentido da vida. Então, quando você tem um sentido para sua vida, né? Essa fala, ela fica um pouco esvaziada, né? Ela é mais do momento. Mas o fato dela ser uma fala esvaziada para um ato ou uma intenção suicida não quer dizer que não seja um momento de... tá difícil.
Entende? Eu falei isso porque tá difícil. Claro que tá difícil, né? Porque para chegar nisso, claro. Exatamente. Claro. Então, assim, me fala disso aí, mas por quê? Por que isso? Quais são as alternativas a isso? Por que tá difícil? Então, ter esse tempo, né, de você poder escutar e acolher se tá difícil, nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer ter a disponibilidade de escutar o outro, né? Isso que a gente, muitas vezes, eu e você, a gente faz, senta, conversa, uma vai, bate papo com a outra, isso aí virou iguaria, coisa de outra época. A maioria das pessoas, elas não tem esse tempo de conversar e de escutar verdadeiramente o outro. Nem ao vivo. Eu não aguento mais que as pessoas queiram se relacionar só pelo WhatsApp. Pois Escreve. Não é para estruturar, eu penso, jura? Estrutura pela fala. Pois é, e a linguagem ficou assim, super diminuta, né? Tem assim umas palavrinhas que eu nem entendo o que aquilo significa, mas enfim. E aí toca a vida, né? Então, assim, as pessoas precisam estar mais próximas, né? Isso é um ponto importante. Agora, não dá para botar IA num lugar de escuta das pessoas, né? Você sabe que essa situação da IA, a gente tem que ter muita atenção, tá? Porque, assim, a tecnologia é um assunto que me interessa muito também, né? É outro eixo de interesse da minha área de estudo. Aliás, você começou a estudar isso muito antes de muita gente. Pois é, então eu gosto bastante disso. Então, assim, eu fico pensando, vamos dar um exemplo. Hoje, na IA, você é capaz, em alguns aplicativos, né, em alguns sites desses, você colocar gravações de voz de uma pessoa que você perdeu, de uma pessoa que já se foi, e você começa a dialogar com a IA como se fosse aquela pessoa. Ou seja, isso Black Mirror já mostrava isso, tá? A série Black Mirror é fantástica. Da Netflix já mostrava isso. Quais são as consequências psíquicas? Então, o luto, ele precisa de um tempo para ser elaborado. Na verdade, o luto é necessário, ele faz parte da vida e você precisa de um tempo que a gente chama de um luto saudável, né? Que normalmente leva em termos de um ano e pouco, porque como a gente vive aqui no Ocidente, passam-se as festas importantes, os marcos de vida, né? Que dão sentido, Dia das Mães, dia disso, dia aquilo. Natal, né? E tudo mais. Então, assim, tem um tempo, né, de você processar esse luto, mas e aí? Se você continua conversando com essa pessoa, né? Conversando através da IA. Você está alimentando a IA dos áudios, né? Que você tem, porque hoje em dia a gente grava áudio de tudo, né? Dos áudios dessa pessoa. Você pode, inclusive, botar imagem, fotos da pessoa e vai ter um avatar. Um avatar da pessoa conversando com você. Como que você processa esse luto? Isso nunca acaba. Exatamente. É a impressão, pelo menos, que me dá. Então a gente não tem tolerância, não quer lidar com finitude, o que não é natural. E a gente fica eternamente com um vídeo que vai produzir toda e qualquer coisa. Exatamente. Daquela pessoa que se foi. Então você vê, isso é um efeito assustador, né? E aí na hora que você precisa de um abraço dessa pessoa, né? E aí é onde, numa situação mais séria, né? Isso fura. Não, e assim, e ela tá conversando com a voz dela, a imagem dela, mas tá conversando coisas que você tá dando. Então é você conversando com você. Também, mas isso cria para você uma ilusão de acolhimento, né? E não ajuda você a processar o luto. E aí você não procura ajuda real, no mundo real. Exatamente, você não vai procurar ajuda no mundo real. Então, assim, a gente tem que ter uma certa cautela. Então, assim, a tecnologia veio para trazer coisas positivas, coisas interessantes, com certeza. A gente não estaria aqui hoje fazendo um podcast se não fosse pela tecnologia, a gente não estaria levando informação importante para as pessoas e nem tampouco falando de Setembro Amarelo, da necessidade de prevenção ao suicídio, de falar abertamente sobre isso, nada disso, essa é boa informação que a gente está levando. Então isso é um serviço importante, só que a gente tem que lembrar que a tecnologia é uma ferramenta, né? E dependendo de quem segura essa ferramenta, você vai ter um resultado. Então, de que jeito a gente está segurando essa ferramenta? Um carro pode ser muito bom para levar a gente para lugares, né? Mas se a gente pega um carro alterado quimicamente por bebida, esse carro vira uma arma, né? Com outras pessoas. Carro. Então, eu acho que falta ainda... nós estamos muito deslumbrados com a tecnologia, deslumbrado com as vidas de influência. Eu lembro, vou trazer aqui uma lembrança nossa da juventude, né? Na nossa juventude, ser famoso era ser supermodel. Você lembra disso? Nossa. Nós tínhamos as nossas preferidas, né? Tínhamos. Nós tínhamos nossas preferidas, Cindy Crawford, né? E eu gostava da Linda Evangelista. Enfim, nós tínhamos nossas preferidas. Hoje, se você perguntar para um jovem o que ele quer ser um influencer.
Ele quer ser um influencer porque ele vê ali a vida, né, do influencer. Mas tem espaço... Ele vê os vídeos, não ele vê os vídeos, Mas da mesma forma que não tinha espaço para todo mundo ser supermodel... Não tem espaço. Não tem espaço para todo mundo ser influencer. E aí, essas pessoas que não vão chegar, elas vão ficar ali alimentando. Né? E como tudo isso é muito rápido, né? Tudo na internet é muito rápido, por que eu não? Né? Se eu pego isso numa faixa etária mais frágil, aí você falou assim, quais são os fatores de risco, né? Pessoas que são mais isoladas, que não possuem vínculos afetivos significativos, que têm algum transtorno mental prévio diagnosticado, pessoas que sofreram abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico, e pessoas com perdas recentes, essas pessoas estão mais vulnerabilizadas. E aí, para elas, por que eu não? E aí você vai lá, posta um selfie e não leva nenhuma curtida, pronto. O mundo não gosta de mim. Vida acabou. Né? E aí, assim, e dependendo da rede de apoio, né, que essa pessoa tem, e por isso que os fatores protetivos são importantes. E aí hoje foi um dia bem interessante para falar desses assuntos, porque eu tive que abordar um assunto falar sobre religiosidade. Né? Importante. E comentar assim, olha, gente, porque esse é um assunto que é delicado, tá? É delicado na psicologia. Mas eu observo, principalmente na clínica, e eu acho que vários profissionais vão concordar comigo, que é muito mais fácil tratar alguém, cuidar de alguém para uma situação dessas, que possui alguma fé, seja ela qual for. Tô falando... que trabalha a sua espiritualidade. Exatamente. Seja ela qual for, não importa, tá? Gente, esse pratinho, eu posso falar, esse pratinho da espiritualidade existe. Então roda ele, gira ele para ele ficar equilibrado, porque ele existe. Pois é, isso é importante. Então assim, você tendo esse apoio, porque se você parar para avaliar, a maior parte das religiões mais conhecidas e atuantes aqui no Brasil vai ter uma ideia não muito favorável ao ato de extermínio. Tem aí um pensamento, ou é purgatório, ou sim. Válido, enfim, vai para algum lugar, né, que não é bom, tá? Então isso inibe. Isso faz com que a pessoa retroaja. E aí ela não tem ali uma visão de futuro que se alinhe bem com essa ideia. Né? Além disso, se você tem boas pessoas nesse meio, instruídas, né, que conheçam, enfim, sobre o assunto, ela se torna uma rede de apoio importante. Então, escolher as pessoas com quem você passa o seu tempo, dentro que você conseguir escolher, porque às vezes no trabalho, na escola, a gente não consegue muito, né? É importante também. Então a gente falou aqui de pegar sol, de fazer exercício, de cuidar da higiene de um sono, de cuidar da alimentação, cuidar com quem se anda, porque você acaba pegando todo o jeito de pensar da soma daquelas pessoas. Porque às vezes as pessoas isoladas, elas agem de um jeito lá, ninguém tá vendo. Mas quando existe a soma dessas pessoas, existe o grupo. E aí é um bicho sem cabeça, né? Paula, como é que a gente deve, chegando ao nosso final aqui, como é que a gente deve tratar as informações nas redes sociais? A gente falou do isolamento, como é que lida com ele, a gente falou da IA. E agora, terminando aqui, a gente já falou, mas a gente pode terminar com isso. Como é que a gente deve tratar todas as informações nas redes sociais? Então, a maneira de você poder se informar, né, sobre isso e também informar as pessoas, primeiro é você buscar um conteúdo importante, um conteúdo confiável. Por exemplo, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui hoje é um conteúdo confiável. Então, inclusive, tem a cartilha Agir, Prevenir, que é uma cartilha do Ministério da Saúde. Tem também, posso depois passar textos sobre o assunto, mas essa cartilha do Agir... links que eu posso colocar Agir e Prevenir do Ministério da Saúde... Posso colocar nos comentários. Essa cartilha, ela é maravilhosa, porque ela inclusive explica como que você pode falar sobre isso e até como isso pode ser divulgado. Então, procurar links, procurar sites, procurar plataformas, assim, totalmente... Exatamente. Responsáveis. Isso também está dito no documentário da Andréa Santos no Copo Vazio. Você também tem informações a respeito disso. Então, enfim, coisas que podem tá ajudando nesse sentido. Mas importante, né, nisso tudo. Primeiro, quando for falar sobre isso, não falar dos meios que as pessoas usaram para fazer isso, como ela fez. Né?
isso não é desserviço. Não é isso que vai... Os meios, né? Não é para você ensinar, isso não é uma receita, né? Então você não vai dizer dos meios, você não vai dizer dos lugares, né? Porque muitas vezes a gente sabe que existem lugares, a gente está falando de Niterói, a gente sabe lugares em Niterói, lugares no Rio de Janeiro, Sim. que são lugares comuns disso acontecer, mas ninguém precisa saber, né? Até porque para isso não se tornar um facilitador, né, em relação a isso. Não se divulga cartas de intenção suicida, isso jamais. E é o que você mais vê, inclusive vídeos de pessoas falando sobre isso. Então isso tem que ser retirado. Isso não pode ficar ali sendo replicado, né? Um vídeo, uma carta. De intenção suicida. A pessoa escreve uma carta antes de fazer. Agora é até antigo, tá? Hoje em dia você grava um vídeo. Eu tô gravando um vídeo aqui agora e vou fazer. A carta virou até antigo. Agora a pessoa grava um vídeo. Tá? Se você está vendo esse vídeo é porque... Isso, exatamente desse jeito. Então, mas e aí, isso é de ficção, gente. Tá bem com a gente... E aí as pessoas viralizam esses vídeos. Então, assim, não replique esse tipo de informação. Se você quer falar sobre isso e quer alertar, você comenta como a gente está comentando, mas sem mostrar imagens, sem mostrar esses locais, os meios e principalmente os vídeos. Então não é não falar do assunto. É saber como falar do assunto. Essa é a diferença. Senão a gente volta a 1774 no bonde da galera que ainda está pensando assim. Então, assim... e principalmente não banalizar o assunto, não reduzir, não minimizar, não criar opiniões sobre isso. Isso é falta de Deus, isso é falta do que fazer, é porque a pessoa não tem problemas na vida. Então, assim, não tratar disso também julgando. Preconceito, isso é preconceito, não é preconceito. Mas as pessoas, elas realmente elas fazem. Então, assim, tem formas e momentos de você falar sobre isso, né? De como que você vai lidar com esse tipo de informação. Então, você tem que... A rede social é aquela história, é a janela da sua casa. Então, já falava a música, né? Na janela da sua casa, você pode botar um bolo, você pode botar alguma coisa, inclusive você pode botar aquilo na janela. Então, assim, pode. Então, você vai escolher o que você vai botar na janela da sua casa. E saber que outras pessoas, elas vão estar vendo isso, né? E que isso é muito importante. Porque, muitas vezes, para aquelas pessoas, você é um formador de opinião. Você pode até não ser, de repente, alguém como você, como pessoas que têm programas, que vão estar falando, né, de um determinado lugar de tempo, de carreira, mas para aquele grupo que está ali, o que você diz é importante. Claro. Então você precisa ter... Exatamente, você precisa ter cuidado, né, com aquilo que você fala. Então, não é para não falar sobre isso, é para saber como falar sobre isso. E, se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. E você pode também chamar a Paula, por exemplo, para ir falar na sua instituição, nos seus locais de importância, com as suas pessoas de importância. Como é que entra em contato com você? É seu Instagram? Eu tenho meu Instagram, né, que é Paula Lessa Muniz. Eu acho que você você vai colocar alguma coisa para a pessoa poder ver, né? E aí vocês podem me acessar por ali. Esse mês é um mês que acontece muito isso, até em empresas, sabia? Muitas empresas... Tem que ter palestra, tem que ter bate-papo, tem que ter a presença de profissional habilitado para saber falar sobre isso. E eu tenho... Ultimamente, eu tenho tido muitos convites em relação a instituições, não só as religiosas, mas de idosos também. Olha que interessante. Porque houve muita um depressão, aumento, muita ansiedade no idoso. E aí eu tenho ido nesses lugares, falar fora os lugares de espaços acadêmicos. Então, assim, isso é importante. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, sim, mas falar do jeito certo. Exatamente. Se você não está sabendo como abordar essa situação, mesmo com tudo isso que a gente já falou aqui, com sites como o Ministério da Saúde, enfim, sites da psicologia, né, que sejam confiáveis e que não se digam da psicologia, chama quem está falando sobre isso. Eu trouxe aqui hoje Paula Lessa para falar sobre tudo acerca da prevenção ao suicídio. Esse é o Setembro Amarelo. Déjà Vu vai ficando por aqui, minha voz também. Mas eu usou a voz para uma causa importante. Exato. Muito poderia deixar... Finalzinho importante. Não, né? gente, não poderia deixar de gravar sobre isso. Então, muito amor à vida. Até a próxima.